Ei, pessoal! Ei, Cristina! Oi, Dulce, boa tarde, tudo E aí? bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Com tudo, né? Que hora que é aí? A hora que você Amanhã, quiser que seja. a hora que você quiser. Ai, ai. Pois é, pessoal. Sabe que Hum, hoje eu estava refletindo exatamente sobre isso, a facilidade que o digital dá para gente, né? De você, assim, você não fica mais limitado a uma hora, a uma agenda específica de uma pessoa que você gosta, acompanha. Não, você é livre para fazer o que você quiser, a hora que você quiser. E rever e parar, né? Tipo, porque às vezes você tá. Imagina, se de repente você só tem ainda os conhecimentos presenciais. Como que você para um professor? Você não para um professor. Como que você volta o que ele falou? E não volto. aqui, né, na nossa leitura, quantas vezes a gente tem insights tão ricos? E se você falar assim, Dulce, o que foi que você falou? Falar, amiga, não sei. E não sabe mesmo, porque Não foi uma onda que sabe? passou. É, E aí o digital te possibilita isso, né? Volta lá, entende de novo, escuta outra vez, é muito legal. Cada vez verdade. mais apaixonada por esse universo online. Isso mesmo. Como podemos ser mais felizes e gratos, né? Verdade. Mas vamos lá, gente. Olha, nós estamos entrando hoje no poder da consciência do desejo. Capítulo 4. O desejo. Vamos começar só perguntando uma coisa. O seu desejo já está escrito? Ele é específico, mensurável? Está detalhadinho? Você sabe exatamente se um gênio da lâmpada aparecer aí agora, você vai saber falar para ele exatamente o que você quer? Então, pensa nisso. E o gênio da lâmpada está te perguntando o tempo todo: qual é o seu E assim, desejo? Seu e desejo é assim, uma gente, ordem? eu desejo uma ordem. E só a título de contribuição, se você for uma pessoa resistente, porque eu resisti por muito tempo a escrever o meu desejo, a Dulce sabe bem disso. Eu não tinha clareza, eu queria tudo, e aí quando você quer tudo, você não foca em nada, sabe? Uma coisa assim meio absurda. E faz o seguinte, só começa a escrever. Escreva coisas aleatórias de tudo que você quer. E aí depois você ordena isso num parágrafo, de uma forma assim, vai ficar mais fácil. E realmente você tem um ganho de energia muito grande. E uma clareza Sim, mental, né? Isso te traz sim, uma clareza mental. Isso, de alguma forma, você já começa a manifestar isso no plano físico, porque de verdade você já tirou do plano mental e trouxe para o papel, gente. O papel já é um meio físico, matéria. Exato. né? Já é matéria. Então, como arquitetos da nossa vida, a gente já começou a esboçar, né, o nosso projeto. É isso. E é isso, pessoal. Vou começar a ler aqui, tá, Cristina? As mudanças que passam a ocorrer em sua vida como resultado da mudança do seu conceito de si mesmo sempre parecem, na visão dos não iluminados, ter o resultado do acaso, de fatores externos ou coincidência, e não da sua mudança de consciência. No entanto, o único destino que rege a sua vida é o destino determinado pelos seus próprios conceitos e pelas suas próprias suposições. Pois uma suposição, mesmo sendo falsa, se for mantida, se transmutará em um fato. Então, pessoal, é o seguinte: destino. Qual que é o. Existe destino? Nós estamos destinados a alguma coisa? Sim, existe. Nós estamos destinados ao progresso, querendo ou não, entendeu? Faça você esforço ou não. Sabe, meu pai falava assim, até um pé na bunda empurra a gente para frente. E muitos estão indo aí, né, de empurrão em empurrão e progredindo. Até chegar a hora que toma gosto, entendeu? Toma gosto por crescer, por aprender, por melhorar, por questionar. E aí as coisas vão
ser mais rápidas e menos dolorosas, claro, né? Mas o fato é que nós não somos resultado nem do acaso, nem de nenhum fator externo, a gente cria os fatores chamados externos, né? Coincidências não existem, né? Tudo você cria ou atrai. E tudo é fruto da sua mudança de consciência. Ou não, né? Ou da sua manutenção da consciência antiga. Então, tudo é fruto da sua consciência. As mudanças são fruto da mudança de consciência, né? Então, o progresso só vem com a mudança de consciência. Voltando a ler aqui, o ideal que você procura e espera alcançar não será manifestado, não será realizado por você, sem que antes você imagine já ter realizado esse ideal. Não existe escapatória para você, exceto uma radical transformação psicológica de si mesmo, exceto pela concepção de um sentimento de realizar o seu desejo. Nossa, tá um cheiro de queimado aqui. Só um minuto. Portanto, façam que seus resultados ou realizações sejam a prova prática de sua habilidade de usar sua imaginação. Você acha que imaginação é uma fantasia? Um sonho? Por muito tempo eu pensava isso, né? E pior ainda, achava que isso era uma bobagem, que a gente tinha que botar o pé no chão, sabe? Pé no chão. Que é coisa mais ilusória do que botar o pé no chão, gente. Isso é muito ilusório. E é melhor botar a cabeça nas nuvens, entendeu? Porque a imaginação é a única maneira de você criar verdadeiramente. A imaginação é a nossa semelhança com o Criador. Ainda ontem eu estava gravando com a Jaqueline, né? O, um dos capítulos do Caibalho, aonde fala exatamente sobre isso, e é muito incrível, né? O universo mental. A nossa semelhança, porque Deus cria através da imaginação, segundo as leis herméticas, né? E, e faz todo sentido. E nós também, se você pensar, tudo que o homem criou, tudo, absolutamente tudo, antes de ser manifesto, antes de virar uma coisa física, isso foi criado na imaginação. Então, essa é a prova cabal de que tudo depende da imaginação para ser manifesto aqui. Tudo depende de sua atitude em relação a si mesmo e do que você acredita sobre você, né? O que você não afirmar como verdade sobre si nunca poderá ser realizado por você, pois esta atitude é a condição necessária para que você realize o seu objetivo. Então, o que você não afirmar, não acreditar e não afirmar com convicção, né, de que vai ser realizado por você ou de que já foi realizado por você, porque a maioria dos livros trazem isso, né, de você já ver isso como, e esse mesmo fala, né, de você já ver como se já tivesse realizado. Porque de verdade, quando você imagina, você já criou no seu vórtice. E assim, o que que é o vórtice? Nós vamos descobrir isso daqui a pouco, né, quando a gente for falar, ler os livros do Abraham. Ele fala muito sobre isso.
Então, olha só, você acreditar e começar a afirmar para si mesmo, né, que você vai realizar isso, é a condição necessária para que você realize de verdade. Não é sair gritando para o mundo, tá? Não é sair falando para as pessoas, é para si mesmo, ok? E também não é que não é para falar para os outros por causa dessa história do olho gordo. Ah, porque se eu ficar falando, as pessoas botam o olho gordo, porque as pessoas entram, não sei o quê, energia negativa, blá, blá, blá. Não é isso. É você mesmo. É por sua causa mesmo. Sabe por quê? A gente gera dopamina só de falar dos nossos sonhos no nosso cérebro. E daqui a pouco, de tanto você falar, sabe o que acontece? Você já gerou todo o prazer que aquele desejo podia na sua cabeça. E aí não tem mais por que ficar fazendo esforço para conseguir, entendeu? Ele já te gerou prazer suficiente. Toda transformação é feita a partir de uma sugestão. E esta só age quando você está completamente aberto a uma influência. Você deve entregar-se ao seu ideal, assim como uma mulher se entrega ao amor, pois o total desprendimento de si é o caminho para a união com o seu ideal. Você deve assumir o sentimento do desejo realizado até que a sua convicção seja sentida vividamente como realidade. Você deve imaginar que você já está vivendo o que você deseja. E vai estar, porque se você estiver imaginando isso, você vai estar vivendo. Porque a sua essência, ela vive a sua imaginação de verdade. É por isso que para o seu subconsciente não existe passado e nem futuro. Se você está pensando naquilo, você está lá. Não existe tempo e espaço para a sua centelha, para a sua essência, para o seu espírito. Então, você está pensando no que aconteceu no passado, você está no passado. Você está revivendo o passado. E a prova disso é que o seu cérebro cria todas as substâncias químicas igualzinho como se estivesse acontecendo naquela hora. Então, assuma o desejo de que já está realizado. Você está imaginando que você está lá dirigindo a sua Ferrari, né? Então, você já está. A sua mente, o seu ego vão tentar te dizer que aquilo foi só um sonho. E o que você tem que dizer para eles é o seguinte: não, eu estava lá, só vocês que não. Vocês não estavam, mas eu estava. Eu vivi, eu senti, eu vi e eu percebi, eu estava, vocês não. E aí coloca cada coisa no seu lugar, cada pessoinha no seu lugar, né? E quem cria é você, essência divina, tempero divino. Ou seja, você deve assumir o sentimento da realização do seu desejo até que você fique possuído por ele, e que seu sentimento abranja a todas as suas ideias além da sua consciência. O homem que não estiver preparado para conscientemente mergulhar na concepção do seu desejo realizado, na fé de que esta é a única maneira para a realização do seu sonho, ainda não estará pronto para viver a lei da concepção de maneira consciente. Embora não reste dúvidas de que ele vive esta lei inconscientemente. Mas para você que aceita esse princípio e está pronto para viver conscientemente assumindo que os seus desejos já estão realizados, a aventura da vida começa. Para alcançar esse nível mais elevado da vida, você deve assumir um conceito mais elevado de si mesmo. Grifa isso, sabe, de amarelo fluorescente e coloca umas luzinhas piscando em volta. Grifa de neon. Assumir um conceito mais elevado de si mesmo é o quê? É olhar para a sua autoimagem.
E aí, procura um vídeo aqui no canal, que eu tenho um só não, eu tenho acho que 2 vídeos sobre autoimagem. Porque tudo parte disso. Então, as suas crenças mais limitantes estão aí na sua autoimagem. O que você pensa sobre si mesmo. Cris, você E pode ler um assim, pouquinho? sim. E assim, olhar para isso com muita atenção e carinho, né, gente? Porque é você e vá mudando. Agora, a mudança, ela tem que fazer sentido antes de tudo para você. Senão você não consegue mudar, porque a tua mente está o tempo todo se baseando em comparação, em definição. Então, se você, tipo assim, você já entendeu, né, que você precisa mudar, mas não sabe ainda, aquilo não está uma verdade absoluta no teu coração, meu, de verdade. Aí você tem dois caminhos. Ou finja até se tornar real, né? Ou mergulha mais profundamente para encontrar qual é a crença que está te impedindo de fazer essas mudanças que você deseja. E se pergunte, se questione: é esse mesmo o meu desejo? O desejo da minha alma, é isso? Né? Para que você possa ter coerência. Pelo menos é assim que eu E, penso. gente, de verdade, esse negócio de o desejo da alma é um negócio que a gente se engana muito, tá? Porque é verdade. A gente acha que quer uma coisa e de verdade, às vezes, não é aquilo que a gente quer. A gente, às vezes, quer o que aquilo vai nos trazer. Vou trazer um exemplo para vocês, meu. Outro dia eu pedi ajuda para uma amiga que é coach, eu também sou coach, mas eu pedi ajuda para ela para eu ter clareza, né? Porque eu comecei a perceber que meus objetivos, os meus desejos, os meus objetivos não estavam encantando o meu coração, sabe? E eu olhava para eles, fazia sentido para mim, mas não estava ressoando no meu campo, sabe? Não estava me fazendo de verdade assim, aquela trazendo aquela leveza do coração. E qual que era o meu objetivo número um? Tinha um valor em dinheiro X para eu ganhar por mês. Gente, de verdade, mentira. Aquilo era uma mentira para mim. Por quê? Dinheiro nunca foi assim uma coisa muito importante para mim. Mas o que é importante para mim? O que ele pode me trazer, né? Ah, o carro melhor, a casa melhor, o conforto, né? Eu poder viajar, adoro viajar, eu poder fazer as minhas viagens e poder, sei lá, né? Comprar o que eu quisesse, dar de presente para as pessoas que eu amo. E isso faz sentido para o meu coração. Mas quando eu coloquei lá um valor X, e é claro que eu vou precisar daquele valor para fazer o que eu quero, mas você tem que focar no que faz o seu coração encantar, entendeu? O seu coração feliz. E aí, como isso vai acontecer não é com você. Se aquilo vai chegar através do dinheiro, se vai chegar através de, sei lá, de outras formas, você não sabe. Qual é a maneira mais incrível que o universo tem para te trazer as coisas? Então, peça e acredita que aquilo já é seu, porque já é. Você cria com a sua imaginação. Se você foi capaz de imaginar e capaz de se ver lá e capaz de se sentir lá, você já criou. E aí, para manifestar isso, o que é que você tem que fazer? Acreditar que aquilo já é real. E manter essa vibração de alegria, né? De amor por aquilo. Ai, Dulce, mas eu vou ter amor por coisas? Sim. O que está errado sobre isso? A gente mal entende, sabe? Mal aplica muitos conceitos. A gente aprendeu tantas mentiras. Ah, porque você não pode amar o dinheiro. Você pode amar o dinheiro,
Entendeu? Só você não pode servir o dinheiro. Você tem que fazer ele ser um servidor seu. Você pode amar ter dinheiro, mas você é aquela história, né? Ou é Deus ou é o dinheiro. Cada um tem o seu lugar, gente. Você não vai colocar o dinheiro como Deus, entendeu? Não é isso. Vamos colocar cada coisa no seu lugar? Uma coisa não anula a outra, não. E são essas mentiras que nos foram contadas é que vão nos freando, nos impedindo de criar. Cris, está tudo certo aí? Estou esperando você concluir. Você quer que eu leia? Pode ir. Eu vou mais um cadinho. Então vai. Fala. Não. Pode ler. Lê. Depois eu pego um pouco também, se você quiser. Se você não pode se imaginar sendo diferente do que você é, então você permanecerá sendo o que você é. Pois se não crerdes que eu sou ele, vós morrereis em vossos pecados. João 8, capítulo 8, versículo 24. E é interessante, né, assim, essa condição que ele coloca aqui, se você não se imaginar sendo diferente do que você é, então permanecerá sendo o que você é. E aí a gente pode também ter a frase do Einstein, né, que é loucura você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então tudo isso vai te levar para essa mesma concepção, esse mesmo entendimento, né, do quanto que você tem que realmente já se enxergar uma pessoa diferente e buscar mudar. Apesar e indiferente das dificuldades que possam surgir, né? A mudança ela vai ocorrendo devagar ou rapidamente, mas ela existe, ela está ali. Todos os dias você está se modificando de alguma forma. Eu quero só trazer mais um parágrafo da Bíblia que fala sobre isso mais claramente, no meu ponto de vista, que é o Provérbios 23, 7, e fala o seguinte: quando você se imagina em sua alma, assim como ele se imagina em sua alma, assim ele é. Então, como você se imagina em sua alma? Ou seja, o que você acredita sobre você, assim você é. Então, se você acredita que pode mudar isso, conforme você muda esse seu ponto de vista sobre si mesmo, você muda quem você é. Quer fechar esse capítulo? Tá, posso ir. Nossa, é porque esse cheiro tá um cheiro de queimado aqui. Aí Não, então já. vai. Pode O deixar, porque negócio é já tudo sobre mudou você. aqui. Se você não acredita que você é ele, a pessoa que você quer ser, então você permanecerá como está, através do cultivo fiel e sistemático do sentimento do desejo realizado. O desejo se torna a promessa de sua própria realização. A concepção do sentimento do desejo realizado faz do sonho futuro um fato presente. E essa transformação ela é maravilhosa, maravilhosa. Bom, e assim ele encerra esse capítulo, né, que é muito grandioso. Vamos agora começar o capítulo 5. E assim, né? É grandioso, mas se você prestar atenção, ele ressoa com todos os livros que a gente já leu até agora, né? Joseph Murphy fala disso, Napoleon Hill fala disso, Napoleon Hill que é ainda mais antigo, né, do que Joseph Murphy e até mais antigo do que o próprio Neville Goddard, né? Então, ou eles são da mesma época? Não, acho que o Napoleon Hill é um pouco antes. Mas vamos lá. Eu estava procurando na tela do computador o microfone para destravar. Alô.
Capítulo 5. A verdade que te liberta. O drama da vida é um drama psicológico, onde todas as condições, circunstâncias e eventos de sua vida são constituídos através das suas concepções. Onde todas as condições, circunstâncias e eventos são constituídos pelas suas concepções. Então, novamente, já vem trazendo a importância de ver aquilo que você acredita, né? É sempre partindo daí. Não, e traz o seguinte, você é criador de tudo, né? Nada te acontece, tudo você cria ou atrai. Todas as condições, circunstâncias, eventos, pessoas, nada é um destino. Ai, porque isso só acontece comigo, então para de criar isso. Vamos mudar a criação aí, gente, porque se está acontecendo com você, é porque você está criando. Sendo a sua vida determinada através das suas concepções, você é obrigado a reconhecer o fato de que ou você é um escravo das suas suposições ou é o mestre delas. Se tornar o mestre das suas concepções é a chave para a tão sonhada felicidade. Se você pode alcançar este domínio através do você pode alcançar este domínio através do deliberado controle consciente da sua imaginação. Você determina as suas concepções deste modo. Forme uma imagem mental, uma imagem do estado desejado ou da pessoa que você quer ser. Concentre a sua atenção sobre o sentimento de que você já é esta pessoa. A princípio, visualize a imagem em sua consciência. Depois, então, sinta estar nesse estado, como se, na verdade, ele estivesse formando o mundo ao seu redor. Através da sua imaginação, o que era antes uma mera imagem se transforma em uma realidade visivelmente física. O grande segredo é ter uma imaginação controlada e uma atenção sustentada firmemente e repetidamente, focada no objetivo a ser realizado, até que ele fique tão enfatizado que através da criação de um ideal dentro de uma esfera mental, não, até que ele fique tão enfatizado que através da criação de um ideal dentro de sua esfera mental, supondo que você já se tornou ou realizou este ideal, até que assim seja, não, até que assim você se identifique com ele e transforme-se em sua imagem, pensando através do ideal, ao invés de pensar sobre ele. Cada estado já existe como uma mera possibilidade, enquanto pensamos neles, mas como uma realidade soberana enquanto pensamos através deles. Por quê? É uma possibilidade enquanto você está pensando no seu objetivo, né? No teu sonho, no teu desejo. Mas ele passa a se tornar uma realidade quando você pensa através dele, já na condição dele realizar. Olha a mudança que isso já faz na nossa mente, né? Nos Gente, e nossos. essa história de que todas as possibilidades já existem não é uma frase clichê, não é filosofia. Hoje, a física quântica já prova isso, né? Existe a teoria de que todas as possibilidades já existem, né? E existem algumas experiências que provam isso. Uma que é muito famosa é o gato de Schrödinger, né? E o gato de Schrödinger é aquela história, né? Ninguém gosta, ninguém não, né? Vamos falar assim, as pessoas que amam os animais não gostam dessa experiência, mas é mais ou menos assim. Dependendo do que você acredita, o gato está vivo ou está morto. Todas as possibilidades já existem. Elas estão ali, todas as possibilidades. De verdade, quando a gente fala de energia, elas já estão ali. A gente, o observador, é que cria a realidade. Então, quando ele fala para você aqui
o segredo é ter uma imaginação controlada e sustentada, firmemente e repetidamente, é o seguinte: para de olhar para o que você chama de realidade e olha para a sua imaginação, para o seu desejo. Quando você, se você entende um pouquinho de física quântica, você vai entender o que eu vou falar. Se você fica olhando para o que está aí, para o que você está chamando de realidade, que na verdade é uma lembrança do seu passado, você está observando isso aí e está criando mais disso. Então, você se torna o observador da realidade. Quando você está olhando para o que você quer, você está sendo o observador do seu desejo, ou seja, você está criando o seu desejo. E isso serve para tudo. Tem gente que me pergunta assim, Dulce, mas por que você não assiste televisão? Você precisa se informar sobre o que está acontecendo. E eu, de verdade, hoje a minha resposta é essa. Eu não quero ser uma observadora da realidade, eu quero ser uma criadora da realidade, de uma realidade diferente. Então, se você fica olhando para o que está aí, e de verdade ele só mostra um lado muito negativo do que está aí, né? Você está criando mais e mais e mais disso. E tudo é assim, tudo que você fica olhando e depois você fica pensando sobre aquilo, você está criando mais disso, está dando a sua energia de criação para isso. Como seria a gente se permitir olhar apenas para o que a gente quer e não mais para o que a gente não quer? Vai, Marcos. Isto era chamado pelos antigos de sujeitar-se à vontade de Deus, ou habitar no Altíssimo. E a única prova real para todos os que habitam no Altíssimo é tornar-se inevitavelmente a imagem daquilo o que habitam, pensando através do desejo realizado. Você se transforma de acordo com o desígnio da sua vontade, e o desígnio da sua vontade é o seu conceito de si mesmo, e tudo o que você aceita e acredita ser verdade. Você, assumindo assumindo o sentimento do seu desejo atendido e se mantendo nele, trará sobre si os resultados desse estado. Não assumindo a sensação do seu pedido realizado, você ficará à mercê dos resultados. Quando você entender o poder redentor de sua imaginação, você terá em suas mãos a chave para a solução de todos os seus problemas. Cada fase da sua vida é criada pelo exercício da sua imaginação. A imaginação por si só, é o caminho para o seu progresso e para a realização dos seus sonhos. E é o início e o fim de toda a criação. A imaginação, início e fim de toda a criação. Por isso, o grande segredo é uma imaginação controlada, uma atenção voltada e mantida firmemente e repetidamente em relação ao sentimento do desejo realizado, até que ela permeie a mente e povoe todas as demais ideias além da sua consciência. Que presente maior lhe poderia ser dado além da verdade que te liberta? Só um minutinho, continua aí, por favor. A verdade que te liberta é que você pode experimentar na imaginação aquilo que você deseja experimentar na realidade. Então, gente, o que você deseja que se manifeste na sua realidade? Ei, Bernardo, você antes tem que permitir que isso seja criado na sua imaginação. A imaginação. E, gente, ensina as crianças a imaginar coisas incríveis. Ensina a criança a pensar, não no que ela não quer, mas no que ela quer. Focar no que ela quer. Vai ser muito, muito, infinitamente mais fácil se eles aprenderem desde criança a pensar. E mantendo-se nessa experiência, na imaginação, o seu desejo se tornará uma realidade. Você é limitado apenas pela sua imaginação incontrolada e pela falta de foco.
Gente, não precisa nem falar para você grifar isso, né? Então, você é limitado apenas pela sua imaginação incontrolada e pela falta de foco e atenção para o seu sentimento do seu desejo realizado. A gente, o tempo todo, a gente está pedindo coisas incríveis, mas ao mesmo tempo, a gente acredita que é impossível para a gente. Se você não acredita que é possível, você está cancelando o seu pedido, porque não é possível que nada se manifeste para você que seja impossível para você, na sua concepção. Então, a sua concepção, o que você acredita que pode ou que não pode, de qualquer jeito você vai ter razão, porque a sua crença cria a sua realidade. É o que você acredita. Né? Então, a Bíblia fala muito disso, de você acreditar, de você ter fé, a fé do grão de mostarda. E a fé do grão de mostarda não é a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque o tempo todo Jesus falou sobre a fé pequena, não é uma fé pequena. É a fé do grão de mostarda é o quê? É a fé, é a absoluta certeza de que ele, apesar de ser um grão muito pequeno, o menor grão, a menor semente, ele vai cair na terra e vai virar uma árvore gigantesca. Então, é a certeza, assim como todas as sementes têm a sua certeza de que se elas caírem em terra, elas vão virar o que elas vieram para ser, o que elas foram criadas para ser. É a certeza absoluta que toda a natureza carrega dentro de si, em sua essência. E nós também carregamos, mas nós aprendemos a duvidar de nós mesmos. Nós aprendemos a achar que nós somos indignos e não merecedores de coisas melhores. Nós aprendemos que para a gente ter coisas melhores é preciso ralar muito. Gente, enquanto a gente guardar essas coisas dentro de nós como verdades, você fica cancelando o seu pedido. Por quê? Você vai lá no pedido, né? Pensa você pedindo no iFood. Pedir. Aí vem a dúvida, ai, mas eu não mereço, isso é grande demais. Cancelei. Você fica esperando chegar, mas você cancelou. Você esqueceu que você cancelou, entendeu? Aí você pede de novo. Ah, não, mas é tão gostoso pensar nisso. Ai, eu quero, eu amo essa imaginação, eu amo esse sonho. Aí, de repente, fala, ah, não, mas preciso trabalhar muito, eu não tenho dinheiro. Cancelou. Entendeu? A gente fica o tempo todo, pede, cancela, pede, cancela, pede, cancela. E aí a gente nunca chega, nunca manifesta. Então a gente podia fazer, Cristina, na nossa caixinha de ferramentas, né, um negócio assim de crenças, uma desprogramação de crenças. Você faz com a sua desprogramação neurobiológica, eu faço com as minhas técnicas, e a gente deixa lá para a gente desprogramar essas crenças aí, né, nossas, que a gente ainda tem, e dos outros, né, de todo mundo que escolher. Vai ser realmente grande contribuição, com certeza. Muito bom. Deixa eu continuar. Você é limitado apenas mais o que já foi. Onde você parou, amor? Se a sua imaginação não for Se a sua controlada, imaginação não for controlada, interessante ponto de vista eu hoje, tá? vou. Se a sua imaginação não for controlada e sua atenção não for mantida no sentimento do desejo realizado, não importa a quantidade de orações, súplicas e clamores, nada produzirá o efeito desejado. Quando você conseguir a qualquer momento se voltar a qualquer imagem que você escolher, quando as formas em sua imaginação forem tão vívidas quanto as formas da natureza, você será o mestre do seu destino. E aqui lembra muito Napoleão Hill falando, né? Porque Napoleão Hill, inclusive, tem um livro
que fala seja o capitão da sua alma e mestre do seu destino. Então, ressoa muito com o que ele fala. Você deve parar de desperdiçar os seus pensamentos, o seu tempo e o seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. É isso. O melhor investimento que você pode fazer é na sua imaginação. Gente, de verdade, Einstein falou sobre a imaginação. Teve outros cientistas, né, que falou sobre a imaginação. E a imaginação, ela está na base de toda grande criação. De toda grande criação. Tesla, acho que foi o maior de todos a pessoa que mais entendeu sobre isso. Ele falava assim, que ele via na imaginação dele a criação dele já pronta, já funcionando, com todos os detalhes. Então, ele via aqueles motores grandiosos, aquelas coisas que não existiam na época, né? Aquelas turbinas, aquelas coisas, com todos os detalhes. E quando aquilo se. Quando alguém vinha e criava, era igualzinho e funcionava igualzinho na imaginação dele. Então, vocês podem procurar aí, tem aí na internet, né? E é interessantíssimo como que se você desenvolve esse padrão de imaginar a coisa, né? Imaginar e captar ideias, né? Desse campo quântico, campo coletivo, e imaginar aquilo já funcionando, né? E tal. Gente, não tem como você não criar. Não tem. E ele falava sobre isso. E ele foi o maior criador, é a pessoa que mais tem patentes no mundo, em todos os tempos. Dizem que é Thomas Edison, né? Mas na verdade é o Tesla. Uhum. Então, vou só terminar aqui. Visões de beleza e esplendor, formas de uma longa jornada esquecida, sons, faces e vozes. Desde a quarta dimensão do espaço e através do infinito universo, nossos pensamentos se propagam como relâmpagos. Alguns chamam isso de imaginação, outros chamam isso de Deus. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! E, na verdade, a imaginação é o que nos assemelha ao Criador, né? Vamos falar assim, é a característica que nós carregamos do Criador, de criar através da mente. E se você quer entender um pouco mais sobre isso, daqui a pouco, eu e Jaqueline vamos estar lançando aí, né, o curso sobre as leis do universo. Gente, a minha câmera está totalmente torta, eu estou achando que eu estou torta, mas na verdade é a câmera. Acho que ficou pior um pouco. Vamos torta mesmo. Vai lá, Cris, lê um pouco. Capítulo 6. Atenção. O homem dividido é instável em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 8. A atenção se fortalece de maneira proporcional à precisão de seu foco, ou seja, ela fica mais forte quando está obcecada com uma única ideia ou sentimento. Só é possível estabilizá-la e mantê-la firmemente focada quando ela se ajusta a tal ponto que sua mente permite que você perceba uma coisa apenas, pois assim você concentra sua atenção e aumenta o seu poder de controlá-la. O desejo que se realiza é o desejo sobre o qual a sua atenção se fixa exclusivamente, pois uma ideia se desenvolve através do poder proporcional ao grau de atenção fixado nela. Pois é. Aviso aos multitarefas, tá? Presta atenção em uma única coisa para você ter sucesso. Tá aí, né? É o foco. É o foco. E você sabe que a minha filha, a Amanda,
ela fala muito sobre isso. Ela fala, mamãe, esse negócio do desejo ardente, é aquele negócio de ficar obcecado. Você só tem que pensar nisso. E é mais ou menos isso, mas não adianta só pensar, você tem que acreditar, né? Você tem que acreditar. A observação concentrada. Vai aí, Bruno. Gente, a Cristina está com o Bernardo em casa, então, né? E ele requer atenção o tempo todo, então vamos lá, vamos lendo. A observação concentrada é uma atitude atenta, voltada a um fim específico. Uma atitude atenta requer seletividade, pois quando você presta atenção em algo, significa que você decidiu focar sua atenção em um objeto ou estado ao invés de outro. E o que acontece quando você foca em alguma coisa? Você está colocando ali a sua energia vital. Você está colocando a sua energia naquilo. Se você foca em algo que você não quer, você está dando a sua energia para o que você não quer. E quando você foca a energia no que você quer, você está focando a energia no que você quer. Ou seja, aonde você coloca o seu foco, você está criando mais daquilo. Porque energia cria matéria, gente. Lembra? Matéria é igual a energia vezes velocidade da luz ao quadrado? Pois é. A sua energia, seu pensamento é energia. Então, quando você coloca o seu foco naquilo, observador, você está observando aquilo, sabe o que você está fazendo? Você está criando mais disso. Ai, quanto tempo a gente perde olhando para o que a gente não quer? Caramba, por que a gente ainda faz isso? Porque saber não é entender. E de verdade, não adianta saber tudo isso se você não entender com o seu coração. Isso tem que fazer sentido, tem que virar a chave para você. Então, como é que você faz para virar a chave? Começa com pequenininho, coisas pequenas, entendeu? Começa a criar coisas tipo assim, hoje eu vou receber um cafezinho. Hoje eu quero criar um cafezinho para mim. E aí, às vezes você vai comprar alguma coisa no mercado, aí sabe o que acontece? A moça tá lá vendendo cafezinho, ela fala, você quer um cafezinho, moço? Ou então você vai lavar o carro, o menino fala assim, tem um cafezinho ali. Aí você fala, poxa, mas não era esse cafezinho que eu queria. Queria um café expresso. Pronto, você está melando a sua criação. Não importa o café, você criou o café, entende? Você precisa reconhecer e ser grato também. Vai lá, Cris. A observação concentrada é uma atitude atenta, voltada a um Não, fim é depois. específico. É o Depois do portanto. isso. Portanto, Portanto. então aqui, ó. Portanto, quando você sabe o que você quer, você deliberadamente deve concentrar sua atenção no sentimento do seu desejo realizado, até que esse sentimento preencha o espaço de todas as outras ideias da sua consciência. O poder da atenção é a medida da sua força interior. A observação concentrada em uma única coisa, descarta as outras e faz com que elas desapareçam. O grande segredo do sucesso é concentrar a sua atenção sobre o sentimento do desejo realizado, sem permitir qualquer distração. Pensa se isso é fácil? Fala para mim. Lógico que não. Lógico que não. Mas é possível? Todo progresso depende de um aumento da atenção. As ideias que você impele à ação são aquelas que dominam a sua consciência, aquelas que possuem a sua atenção. A ideia que exclui todas as outras do seu campo de atenção resulta em ação. Então, porque a gente ainda fica muito focado na tirania dos sentidos, né, Cristina? O que a gente vê, e aí a gente acredita, mas
Ah, não, mas está tudo tão diferente do meu desejo, está tão longe meu desejo. Aí a gente fica cancelando o desejo, e aí mais longe ele fica, e mais difícil fica. Mais difícil não, mas assim, você tem que começar de novo, né? Tem que criar de novo aquela possibilidade, porque você cancelou o pedido. E aí, ó, deixa eu Então, só trazer uma coisa interessante. Quando você fala assim, não fica mais difícil, e aí só que você tem que começar de novo. E muitas pessoas podem se desanimar nesse ponto, mas não desanima. Porque quando você começa de novo, a tua experiência vivida, ela já te dá muito gás, sabe? Você já sabe como é as curvas daquele caminho. Você já sabe aonde você vai escorregar. E isso é autoconhecimento. Então você não está passando por aquele caminho pela primeira vez, você já está numa oitava acima. Sabe assim, você está passando pela situação de novo, mas você já tem uma referência. E aí lembra, a todo instante você está criando, a todo instante você tem escolhas, possibilidades de escolha. Eu vou escolher cair nessa patetice de novo, eu já sei qual vai não, ser o fim e disso. ainda que caia de novo, né? Tem várias histórias aí de pessoas que o próprio Joseph Murphy conta, né, lá nos livros dele, o quanto ele começou e parou, Napoleão Hill começou vários negócios e deu ruim, deu na água, até ele encontrar algo que realmente fazia o coração dele cantar. Vai, Cris, eu acho que eu te cortei, desculpa aí. É isso mesmo, e aí isso é fruto do seu autoconhecimento. Então, assim, não tem segredo, tem persistência, tem caminho, tem método, você vai. Ai, cansei. Você não vai, você pode até achar que você vai parar, mas a gente já sabe que a evolução continua, você não para. Você pode até descansar um pouquinho, mas daqui a pouco volta, e volte logo. Quanto mais cedo você voltar, mais fácil fica o caminho, entendeu? E isso é importante que você falou. Você está cansado? Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, eu vou desistir porque eu estou cansado. Você está cansado? Descansa, dá um tempo. Isso vai fazer até você relaxar um pouco e soltar um pouco isso, e isso vai fazer a criação vir mais rápido. Entendeu? Ao E invés de até, desistir, descansa. Eu tenho falado muito isso, as pessoas me procuram às vezes e falam, eu vou desistir, porque eu estou cansada. Ah, eu adoro essa frase. Eu só falo assim, você está cansada, amor, descansa. Porque desistir vai fazer você ficar mais cansada depois, né? Porque, gente, o arrependimento é um cansaço que não tem fim. É uma dor, né? Então, é uma dor. não desiste não, não desiste não, persiste. O resultado não está bacana, muda o método, mas não desiste. Você já sabe como é que não faz, você já sabe um jeito que não faz. Verdade. É um jeito a menos, né? Um jeito a mais de fazer diferente. Já É, sabe. você vê aí, né, uma analogia muito interessante são esses meninos que ficam jogando videogame. Esses meninos que Uhum. ficam jogando videogame, eles falham, né? Dá um overgame, fala? Game over. Game over. Milhares de vezes. Mas assim, a cada vez eles vão avançando um pouquinho mais, Uhum. né? Naquela fase. Cada vez, agora, quando chegar aqui, ó, eu tenho que fazer isso. E aí, quando pensa que não, eles passaram a fase. E aí, na próxima fase, é a mesma coisa, né? Game over, mas cada vez que dá um game over, eles aprenderam alguma coisa ali. E é assim a Uhum. nossa vida, gente. A nossa vida é um videogame. Então, Exatamente. cada vez que está dando errado, você tem que aprender com isso. E aí você fala, agora eu vou começar, ó, e eu sei que a hora que chegar aqui, eu tenho que fazer isso. E é assim. E o Verdade. game over, no nosso caso, é só um recomeço. E vamos recomeçar com todo o gás, com toda a alegria, né? E assim, foi assim que Thomas Edison criou a lâmpada. Dizem que Uhum. foi 10.000 tentativas. E a cada tentativa ele falava, agora eu sei como não, eu sei mais uma forma de não fazer. Então é É isso isso, a mesmo. gente tem que persistir, persistir até conseguir.
É isso. Essa é a diferença, né? De quem faz história e de quem lê as histórias. É só a persistência. Adorei isso, adorei. E é Vamos isso, ficar por aqui hoje, amor? vamos. Então tá, um beijo para Beijo todo no seu mundo e coração. até amanhã. Até amanhã aqui, ó, que a gente continua, né? Na verdade, a gente parou bem no meio do negócio. Isso. Aham. Então tá. Né? Beijo para Beijo, todo beijo. mundo, pessoal. Beijo. Beijo.